Prezados, voltamos na nossa aula número 2 e agora nós vamos falar da cobertura básica. Assim como no seguro de vida, no seguro de veículo, no seguro residencial, nós também temos a contratação das coberturas básicas e obrigatórias. Ou seja, eu não posso fazer um seguro residencial só de roubo, eu não posso fazer um seguro só de alagamento. Eu tenho que fazer a contratação da cobertura básica primeiro, para depois fazer as opções nas coberturas adicionais de acordo com a minha necessidade, a necessidade do seu cliente ou até as suas necessidades. Bom, na maioria das seguradoras, as coberturas básicas obrigatórias regulamentadas pelo SUSEP é o incêndio, o raio e a explosão. Em algumas seguradoras, eu observei que tem algumas adicionais que eles jogam dentro da cobertura básica, que é um apelo comercial, uma campanha promocional para atrair cliente. Então eles fazem essa inclusão de forma promocional, vamos dizer assim. Mas a básica obrigatória é incêndio, raio ou explosão. Se você vê lá fumaça, se você vê lá queda de aeronave, ou impacto de veículo terrestre, ou queda de granizo, são adicionais que estão sendo bonificadas dentro da cobertura básica, que é uma forma de atrair o cliente, é uma forma de ter um diferencial competitivo. Bem, o que é a cobertura de incêndio? Incêndio de qualquer natureza, desde que de forma involuntária. Então a cobertura de incêndio, ela é clara, é incêndio involuntário de qualquer natureza. Veja bem, com algumas exceções. Por exemplo, um incêndio de queimada rural. Suponhamos que o seu cliente tem uma residência próxima a um canavial, né, no fundo do quintal dele, faz a divisa com uma fazenda, ele está dentro do perímetro urbano, mas do outro lado da cerca, do alambrado dele, tem um canavial e o pessoal da usina vai lá e coloca fogo na cana, ou alguém passa e coloca fogo no canavial, e esse fogo vai para a sua residência. Então, não tem cobertura na básica obrigatória. Você teria que sugerir ao cliente que trate a cobertura de incêndio, de queimada, de mata ou zona rural. Cada seguradora coloca um nome para essa cobertura, mas é queimada em zona rural. Fora isso, qualquer tipo de incêndio, o imóvel está totalmente coberto. Totalmente não, com algumas exclusões que é muito importante observar nas condições gerais. Por exemplo, não tem cobertura de vegetação, não tem cobertura de animais, não, como eu disse anteriormente, não tem cobertura para cheque, dinheiro, perfume, bebidas, joias, selos, coleções, artigos importados, tapetes persas. Tudo isso faz parte de uma cláusula que nós chamamos de exclusão dentro das condições gerais. Então, muito cuidado, fique atento a essas condições gerais para ver quais são os objetos que estão seguros e o que não estão. Mas toda a estrutura da casa, como telhado, revestimento, estão cobertos pela cobertura básica de incêndio. O raio tem que ser uma queda de raio dentro do terreno, do local, do domicílio, ou seja, como que eu estou coberto do raio? Se o raio cair na residência, na minha propriedade. Mas como que você deve estar se pensando, né? Mas como que eles vão comprovar que o raio caiu na residência? Olha, ele deixa rastros, deixa vestígios assustadores. Então, a seguradora tem sim como saber se o raio caiu lá ou não. Ele trinca a parede, ele solta revestimento, ele queima toda a fiação, não fica um disjuntor para contar a história. As caixinhas, né, das tomadas, elas torram, ou seja, a queda de raio dentro de um imóvel provoca um estrago violento, então deixa vestígios sem. Aquele raio que cai lá no quarteirão, próximo da casa, dá aquele estrondo enorme, queima a televisão, queima o rádio, não está coberto. Essa cobertura de raio é quando ela cai diretamente no imóvel. O raio que cai lá fora e provoca a queda de energia, ou uma sobrecarga de energia e venha queimar algum equipamento elétrico ou qualquer equipamento ligado na tomada, tem que ser contratado uma cobertura adicional que se chama danos elétricos, que nós vamos falar nela depois. Então aqui o raio é dentro do terreno do imóvel. A explosão é uma explosão provocada também por um botijão de gás com a panela de pressão, ou seja, é um incêndio sem chama. Então vamos dizer assim, a explosão é um incêndio sem chama.
Suponhamos que a sua esposa ou a esposa do seu cliente está lá fazendo um feijão na panela de pressão e ela entope a válvula e ela explode. A cobertura de explosão é para esses casos. Explodiu a panela de pressão. Na explosão de uma panela de pressão, ela explode a tampa e implode a panela. Ou seja, dá perda total no fogão, sem contar com o estrago que ela faz dentro de uma cozinha. Quem já viu e teve a oportunidade de ir numa seguradora, como eu já fui, e ver fotos de incidentes, adversidades com explosão de panela de pressão, olha, é assustador. Então, panela de pressão, explosão de panela de pressão, está totalmente coberto dentro da cobertura básica. Se você fizer, ou seu cliente fizer, uma contratação tanto do conteúdo quanto da construção, todo o estrago dessa explosão é coberta pela cobertura de explosão. O mesmo acontece com botijão de gás, qualquer equipamento dentro da residência a gás. Se porventura dentro da cobertura básica vier em forma de bonificação a cobertura de fumaça, a fumaça também é considerado um incêndio sem fogo. Suponhamos que houve um incêndio próximo ao local da residência do segurado, isso aí provocou uma fumaça muito intensa, ela entrou dentro da casa segurada, manchou cortina, estragou móveis, causou algum prejuízo ao segurado, então a cobertura de fumaça ela existe para isso aí. Ok? Então a cobertura básica obrigatória é em cima de incêndio, raio e explosão. E não esqueça, incêndio de qualquer natureza, mas cuidado com a queimada em zona rural, o raio tem que ser, ele tem que cair dentro do endereço do imóvel que está sendo segurado, isso aí é comprovado pela seguradora, e a explosão, porque é a explosão de qualquer equipamento, uma explosão involuntária dentro de casa. Suponhamos que dentro de uma residência a pessoa faz um depósito, né, guarda lá dentro da sua residência, fogos de artifício, por exemplo. Esses fogos de artifício, e porventura ele tem algum contato com algum objeto que pegue fogo, e esses fogos pegam fogo e começam a explodir dentro da residência do segurado. Neste caso, se você ir lá nas condições gerais e observar no item explosão, fogos de artifício, não tem cobertura. Então, muito cuidado na hora que for fechar as coberturas básicas e obrigatórias com os clientes, orientá-los quais são os objetos que estão cobertos, os que não estão cobertos e os cuidados que ele tem que ter com relação ao seguro. Porque tem muitas pessoas que falam, não, eu fiz seguro da minha casa, se tiver bomba dentro da minha casa e pegar fogo, eu tenho seguro. Cuidado que a cobertura básica não vai te cobrir isso aí. Se a pessoa, se for comprovado pela perícia que a pessoa colocou fogo numa briga de casal, colocou fogo na casa, né, aqueles monotóricos, jogou lá dentro da... Tudo isso aí é ato de vandalismo ou fogo feito propositalmente não tem cobertura. Então, muito cuidado, oriente muito bem o seu cliente, inclusive com relação aos bens que ele tem dentro de casa. Caso ele fale assim, não, eu tenho uns tapetes persas, eu tenho joias de grande valor, eu queria fazer uma cobertura contra incêndio, raio e explosão desses objetos. Então, lá na frente você vai ver que tem coberturas específicas para esse tipo de cobertura. Dentro da básica, ele só tem cobertura da estrutura, dos móveis, eletroeletrônicos, aparelhos elétricos que tem dentro do imóvel, como sofá, geladeira, fogão, todos os equipamentos que ele tem dentro de casa, ok? O mesmo com raio e o mesmo com explosão. Vamos deixar para o vídeo número 3 as coberturas adicionais, onde nós vamos definir cada uma e de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, não deixe de ver o vídeo número 3, onde falaremos de coberturas facultativas e opcionais, ok?